foi quando eu me recordo que numa aula nós assistimos um filme chamado Sociedade dos Poetas Mortos, e ali eu comecei a conseguir entender e compreender mais o que é a poesia e o poema. Quando aquele professor da escola, né, contextualizando o filme, ele vai falar de que a poesia ela precisa ser sentida, né? A gente não escreve a poesia por escrever, né? Você tem que sentir, a poesia ela vem realmente do coração. É sempre no meu peito aquela garra, é sempre no meu tédio aquele aceno, é sempre no meu sono aquela guerra, é sempre no meu trato o amplo distrato, sempre na minha firma a antiga fúria, sempre no mesmo engano outro retrato. É sempre nos meus pulos o limite, é sempre nos meus lábios a estampilha, é sempre no meu não aquele trauma. Sempre no meu amor a noite rompe, sempre dentro de mim meu inimigo, e sempre no meu sempre a mesma ausência. Eu sou muito calada, eu sou muito, assim, eu sinto as coisas e eu não falo. Então, o meu modo de expressar os meus sentimentos é escrevendo. Eu consigo colocar no papel o que eu estou sentindo. Eu não consigo falar, mas eu consigo colocar no papel o que eu estou sentindo. Desde os 11 anos eu já escrevia. Aí, depois que eu casei com 16 anos, aí eu parei um tempo, aí depois comecei a escrever de novo. Até hoje eu escrevo. Antigamente eu escrevia os sonhos, quando eu era mais novinha, né? Hoje eu já escrevo o que acontece, o que eu gostaria de ter, não tenho, de fazer, né? Os passos que eu tô dando agora, né? Estudando, o que eu pretendo mais pra frente, no futuro, né? Porque eu colocava ali tudo que eu sentia, tudo. Às vezes eu acordava revoltada, às vezes acontecia alguma coisa comigo, uma simples palavra que a pessoa me falava, eu já escrevia várias páginas sobre aquilo. Então era um meio de eu me expressar. E depois, com o tempo, eu pegava aquele caderno e ia ler, aquele diário ia ler, né? Tudo que eu já passei. Aí eu vi, né? Nossa, foi umas coisas que eu passei que seria tão fácil de ser resolvida. A vida. Como é viver a vida? Se a vida não é fácil. Como vencer lutas sem se machucar? Chorar não irá adiantar, mas vai aliviar a alma. Tem uma forma simples e a simplicidade de uma palavra, simples como a vida. Basta distribuir amor e carinho. Nós queríamos saber um pouco mais desses alunos, até porque alunos da EJA, né, da Educação de Jovens Adultos, são alunos com outro perfil, né? Então nós queríamos saber quem eram essas pessoas, o que eles estavam procurando, né, o que eles queriam na escola, qual era o propósito deles dentro da educação. E a única maneira que havia de estar mais próximo desses alunos, saber dos anseios, dos problemas, das dificuldades que eles tinham, foi desenvolver um projeto. E esse projeto, juntamente com alguns professores da EJA, professor Rogério, professora Graciele, professor Daniel, nós criamos a ideia de trabalharmos com memórias, na qual eles tinham como duas situações. A primeira delas era colocar biografia, de onde eu saberia um pouco mais desses alunos, saber a origem deles, né? E depois que eles conseguissem escrever uma poesia, um poema, até mesmo um texto qualquer, no qual eles retratassem um pouco do sentimento que eles tinham e que eles pudessem falar a respeito da vida deles de uma maneira concatenada, interligada à biografia que eles produziram. Tipo assim, professor, eu não tive muitas coisas boas na minha vida, não. Minha infância, minha adolescência foi muito difícil. Então aqui é uma coisa tão fácil da gente ter, de viver, e eu não conseguia viver. Eu era presa, assim, eu tinha vergonha, eu achava que as pessoas iam olhar para mim, eu não iriam me recriminar. Foi mais, assim, as humilhações que a gente passava de pequena, porque meus pais na época se separaram muito jovens também, e eu era pequenininha, eu tinha 2 anos.
Então, muita gente recriminou muito, ninguém queria, minha família, ninguém queria cuidar da gente, nem de mim, nem do meu irmão. Bastava dar amor, carinho, né? Que era tudo que a gente estava pedindo, eu estava pedindo no momento, né? E não tinha nem do meu pai, nem da minha mãe, nem de avó, nem de vô, nem de tio, de ninguém. Então era só eu e meu irmão. A gente dividido num colégio interno através de uma cerca, eu de um lado e eu do outro. Entendeu? Então era uma coisa tão simples, era viver a vida na simplicidade com muito amor e carinho. E eu não tive isso. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua agulha e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Sozinho no escuro, qual bicho do mato? Sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, José. José, para onde? Acredito que esse José que a gente acabou de ouvir aqui, na realidade, ele tem uma grande relação com o povo brasileiro, ou seja, cada um de nós, em específico, é o povo pobre, trabalhador, operário, da periferia, em cada um deles há muito, não é pouco, do que é o José. A poesia eu comecei a pensar e aí veio na minha mente o que eu coloquei na hora. Aí ainda eu falei, professor, nem sei se tá certo. Foi o que veio na minha mente e eu escrevi. O que você sentia também? Sim, foi o que eu senti. E aí, a poesia, o que você acha que ela expressou, essa poesia que você escreveu? É que nem eu coloquei aqui, eu acho que expressou uma página da minha vida, o que aconteceu comigo, porque eu peguei um pouquinho da biografia e coloquei na minha poesia, então eu achei que eu peguei ali no fundinho assim e coloquei o que aconteceu comigo mesmo. Eu senti muita falta do meu pai e da minha mãe, que meu pai e minha mãe já não são mais vivos. Senti, assim, não falta daquela vida, mas a gente não tinha nada, mas a gente tinha muito amor do meu pai e da minha mãe, que é coisa que hoje eu vejo que é totalmente diferente. Naquela época não tinha muito assim da gente responder pro pai, pra mãe, então eu senti muita falta daquele amor, carinho. A gente não tinha dinheiro, mas a gente tinha muito amor e carinho. Aí eu senti falta deles, assim, eu fui contando e veio um filme na minha cabeça de tudo que aconteceu comigo na minha infância e na minha adolescência. Mas eu sou grata por tudo. Hoje eu vou terminar meu colegial, que é a coisa mais importante que eu queria na minha vida. Meu sonho era terminar meu colegial. Minha página em branco da vida, que agora está sendo, nesse exato momento, preenchida com amor e poesia. E ao final do livro, da minha autobiografia, você poderá ler e conferir. Quando o alto me chamar, quando que nem as estrelas eu brilhar, e quando a caminhada a cessar, quando a Então, a gente trabalhar com o saber do aluno, trabalhar com a vida do aluno de maneira que nós consigamos interligar aquilo que é necessário para o conhecimento, para que ele possa externamente trabalhar isso no mundo, precisa estar vindo em primeiro lugar. Ou seja, a gente precisa ter o aluno não como uma pessoa que é um sujeito que está acabado. Não, toda pessoa é um sujeito inacabado, ou seja, ele vai estar sempre em transformação. E para a gente citar o Paulo Freire, para a gente poder compreender um pouco isso, né, eu vou ficar com aquela frase que o Paulo Freire colocou, né, que ensinando também se aprende.
E esses alunos, eles nos ensinam muito no dia a dia. Eu sou de lá das bandas de Minas Gerais, das ricas histórias, mas vou confessar, terra do povo mineiro, brão para ser ordenhar, leite tirado na hora, e seus arraiais. De volta às estradas das pedras, arreta-se daqui parte. Voltar é bom, bom demais, apreciar os planaltos. Porque a gente trabalhava na roça, então eu fui pegando aquilo que a gente viveu lá, entendeu? Assim, as palavras, o jeito do sotaque mineiro da gente, que o povo mineiro fala lá, e aí eu fiz essa poesia. Eu senti que, assim, o momento que eu estava lá, né, que eu vivi lá, né, a gente sente assim que, igual, por exemplo, das ricas histórias de lá, porque o fato de ser Minas, assim, tem várias histórias, é um lugar muito, assim, de muito histórico, e assim, do meu trabalho, do que eu vivi lá, né, tirar leite da hora, que a gente tirava leite, ajudava na fazenda dos vizinhos lá, e assim, das estradas e dos planaltos, porque a gente andava muito para chegar até onde a gente ia trabalhar, que era planalto, plano e alto. Então a gente, para chegar onde a gente ia trabalhar, depois voltar para casa, e assim, aí você sente você lá dentro, né, porque você viveu aquilo ali. E hoje faz 28 anos que eu saí de lá, e assim, aí você volta no tempo. Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espalham, as